Tem um momento na vida de cada indivíduo que se preze em que mudanças começam a ocorrer. A voz começa a engrossar, cabelos começam a aparecer, e é comum o interesse na Ariana Grande. E nessa mesma fase, somos tomados por sentimentos e emoções que extravasam a nossa pele, fazendo-nos se interessar por algo, além de nós mesmos. E é aí que começamos a querer descobrir o que se passa na cabeça das outras pessoas. Assim, com diversas tentativas frustradas, começa a se tornar corriqueira a obsessão sobre o comportamento alheio, onde tudo o que interessa é saber o que significa aquele olhar diferenciado, o sorrisinho de canto de rosto, o A5 do lábio direito, o C3PO na bochecha, o R2-D2 na testa e o que diabos essa moça tá pensando. Depois o sensor não funciona e vocês não sabem por quê. E falando em sensor, compreender e prever as emoções são objetivos que a humanidade possui há muito tempo. Desde meados de 1890, o estudo das emoções humanas começou a assumir um caráter mais científico, demonstrando cada vez mais o nível de profundidade e complexidade que possui, e instigando a criação de equipamentos geniais, mas outros nem tanto. Nossos métodos foram evoluindo e passamos a ser capazes de compreender os próprios estados psicológicos e a usar essas informações para a prevenção e tratamento de doenças, criação de aparelhos domésticos, ferramentas auxiliares e, mais recente, o uso de inteligências artificiais que são capazes de ler esses estados emocionais. Assim, além de acabarmos adquirindo superpoderes de leitura corporal, tornou-se válida a existência de psicanalistas profissionais atuando em tudo que é canto. Um exemplo disso é o canal Metaforando, um canal criado por um psicanalista que atua na área criminal e demonstra diversos casos em que a psicanálise é usada para metaforar outras pessoas e tentar entender o que se passa em suas mentes. Com isso e diversos outros resultados de pesquisas, estudos comportamentais, endocrinológicos e psicanalíticos, fomos capazes de começar a desenvolver o nosso próprio aparelho, que é O detector de emoções trata-se de um detector de emoções, que, como o nome sugere, é responsável por compreender as emoções de quem veste o equipamento. Bom, na verdade ele ainda não é capaz de detectar todas as emoções de quem está vestindo. O negócio é um protótipo. A gente ainda vai colocar uma penca de sensor junto com isso. Entretanto, já pode ser aplicado em seu estado atual, para detectar variações no estado de normalidade de alguém. Basicamente, ele sabe dizer se o usuário está tendo uma variação para bem ou mal. Se ele está ficando mais nervoso, se ele está ficando mais calmo, ou se continua neutro. O detector é constituído por um sensor no Arduino, que é responsável por acompanhar e registrar a frequência cardíaca em tempo real de quem está vestindo, juntamente a um código responsável por fazer essa média geral e, de acordo com a idade de quem veste, dizer se essa pessoa está com a frequência dentro do esperado na normalidade ou não. A decisão sobre ela estar ou não dentro do esperado pode ser dada por dois fatores principais, sendo o primeiro deles, média. Uma média é calculada em tempo real, tendo um resultado salvo de tempos em tempos. Assim, quando o algoritmo percebe que a diferença entre dois desses resultados foi maior do que 20%, é constatada uma variação no humor do usuário. Já o segundo são valores pré-fixados no código. Neste segundo caso, nós dizemos dentro do próprio código quais são os valores cardíacos esperados para diferentes faixas etárias. E caso o valor ultrapasse esse valor que foi determinado, o sensor dá um retorno. A princípio, o método mais eficaz é o primeiro, porque ele consegue dar um valor adequado para cada pessoa sem depender de outras coisas. Porém, ele requer um período para calibragem, que fica inviável por já estarmos utilizando o detector em outro projeto sobre gamificação. Mas de todo jeito, o primeiro método é a nossa preferência para o estabelecimento final de um detector de emoções que trabalhe com outros sensores além do cardíaco. No código existem diversas funções para fazer com que o monitoramento e cálculo sejam possíveis. Dentre elas, tem uma que faz a leitura e validação dos batimentos, outra que calcula a média em tempo real, uma que desenha os gráficos e a mais importante de todas, a que pisca o LED junto com os batimentos. As funções têm todas um funcionamento muito bem definido, que acabaria perdendo muito tempo do vídeo para explicar de uma maneira detalhada. Então vai uma explicação otimizada. A primeira confirma que o coração está batendo. A segunda confirma que a que confirmou que ele está batendo e não está errada. A terceira faz o cálculo das médias. A quarta confirma que todas as outras não estavam erradas, e se tiver ela corrige os absurdos de leitura. A quinta desenha o resultado para te achar bonito, é importante. E a última, pisca o LED. Também estão sendo utilizadas outras bibliotecas e funções que são responsáveis pelo funcionamento do sensor. Mas essas são mais genéricas e não tem por que a gente dar muito ênfase. Sobre as aplicações do detector, elas podem variar muito,
sendo difícil delimitar muito este escopo, desde a utilização em jogos, procedimentos e monitoramentos médicos dentro e fora do hospital, monitoramento em sala de aula, procedimentos jurídicos, fazer TCC e dominação mundial. São todos exemplos de maneiras em que o dispositivo poderia ser aplicado. É isso aí. Quando começarmos a tomar controle das decisões de todas as pessoas e desenvolver uma IA capaz de ler as emoções de todos e prever quem está incomodado com o nosso sistema, vamos poder finalmente... Tá doido? Não entrega o plano assim não. Os caras flopam a gente sem ter começado. Dentre os desafios do desenvolvimento, o principal fator foi a respeito da precisão que a leitura do sensor possui. Durante grande parte do projeto foi difícil descobrir se o problema era erro de leitura, erro de código ou sedentarismo nosso. Por isso, decidimos desenvolver uma função que fosse capaz de filtrar esses erros. E essa é justamente a função que verifica todas as outras que nós falamos no começo do vídeo. Ela se tornou nossa peça-chave para conseguir resultados consistentes e que batessem com a leitura de outros sensores melhores que excediam as limitações do Arduino. Mas, de todo jeito, no fim, fomos capazes de desenvolver o detector com resultados bem satisfatórios. E por fim, fica aí com os vídeos e muito obrigado pela sua atenção. Então, valeu, falou e tchau! Eu sou o Aron, muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima. Opa, eu sou o João Pedro de Oliveira Caetano, eu sou um dos membros do grupo, eu cuido da parte do detector de emoções. E foi muito interessante participar desse projeto, foi muito divertido. Eu me envolvi com um tema que eu sempre tive interesse, mas nunca tinha tempo ou uma oportunidade para pegar e pesquisar sobre. Essa questão das emoções, trouxe um estudo de endocrinologia muito interessante. E do mais, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente fez o vídeo num estilo mais adaptado para esse contexto de pandemia que nós estamos, para não ficar uma coisa muito chata, muito monótona. Então nós resolvemos fazer algo mais descontraído. Eu espero que todos que assistiram tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!